Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um carrossel infinito dentro do Canva de uma maneira bem simples e rápida. Vale a pena você ficar até o final, pois no final do vídeo eu vou te ensinar a fatiar esse documento e deixar ele pronto para postar. Beleza? Antes de mais nada, só quero deixar um recadinho para você que quer ganhar dinheiro com Canva. Deixei meu treinamento fixado no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a parte da teoria, a parte da prática e a parte de execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Tudo de forma simples e dinâmica e direto ao ponto para facilitar o entendimento. Beleza? Se tiver interesse, o treinamento está fixado no primeiro comentário. Deixei um cupom de desconto lá também. Fechou? Recadinho dado, bora para a tela do computador. Bom, aqui dentro do Canva, a gente vai criar um design e vamos em tamanho personalizado e na largura a gente vai inserir o tamanho dos slides que a gente vai colocar no nosso carrossel. Por exemplo, eu vou criar um carrossel com 5 páginas, né? E a resolução do Facebook é 1080 por 1080, então a gente tem que multiplicar a largura, né, para ter o tamanho exato. Então se você for utilizar 5 slides, você coloca esse tamanho de 5.400 com uma altura de 1080. Se você for utilizar 3 slides, um exemplo, você vai utilizar o tamanho de 3.240 pela altura de 1080. A altura, ela segue padrão para qualquer número de slides, já a largura, ela varia, né, conforme os slides que você for colocar, beleza? Uma dica interessante é que o Canva permite que você crie apenas até 7 slides. Então, se você for criar um carrossel de mais de 7 slides, você cria um de 5 slides aqui, né? Você coloca 5.400 e o 1080 e aí lá no Canva você duplica, ok? Eu não vou criar porque ele já está criado aqui, né? Eu já estou com um carrossel bem simples aqui, onde a ideia realmente desse vídeo é te trazer uma noção de como que você faz essa criação, né? A gente não vai focar tanto no design, eu vou replicar esse modelo e dar algumas dicas, mas a ideia, né, é te ensinar a criar esse carrossel infinito dentro do Canva, conseguir fatiar ele e deixar ele pronto para postar, ok? Quando você abrir, você vai estar com o seu documento zerado. Você vai estar com o seu documento assim. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar as guias para definir bem o espaçamento de cada slide, para a gente conseguir organizar as informações de maneira correta. A gente vai vir em Arquivo, Configurações e adicionar guias. Provavelmente você vai vir com 3 colunas e um espaçamento de 90. Você zera o espaçamento e a margem e deixa as colunas no número dos respectivos slides que você colocou. Você pode fazer 6, coloca 6 nas colunas, fazer de 3 ou 4, coloca 3 ou 4. Né? O número de colunas é referente aos slides que você vai fazer do seu carrossel, ok? Uma vez definido, né, o número de colunas, o número certinho de slides, você vai estar aqui com o seu design em branco, aí a gente parte para a criação. Aqui a gente está com um conteúdo fictício de emagrecimento, né, para ilustrar esse vídeo, e a ideia desse carrossel infinito é essa ideia aqui, dessa imagem. Essa imagem ela está tanto no segundo slide como no terceiro slide, então quando a pessoa estiver deslizando, né, no Facebook, essa imagem vai se conectar com essa. No caso é uma imagem só, e aí esse slide vai se conectar com esse por causa dessa imagem. Então dá para você fazer isso bastante em várias páginas, em todas, se você achar interessante, justamente para criar esse aspecto de infinidade do carrossel. Ok? Aqui eu vou replicar esse modelo e dar algumas dicas, né, do que você pode estar utilizando no momento da sua criação, beleza? A gente utilizou um verde aqui com um gradiente. Vou passar nas cores para vocês verem os códigos hexadecimais que eu utilizei. Ok, já vou inserir essa cor aqui embaixo. E aqui no meio eu coloquei um quadrado branco, uma forma. A gente pegou essa forma aqui e colocamos ela em branco aqui embaixo. Eu coloquei ela aqui, encostei ela na guia, justamente para representar as 3 páginas em branco. E aí, para não atrapalhar a nossa criação, eu vou bloquear ela para quando eu estiver mexendo nos elementos, né, eu não mexer nela, isso não me atrapalhar, beleza? Aqui eu fiz a mesma coisa aqui no final, eu coloquei outro elemento e coloquei o gradiente novamente, como vocês podem perceber aqui em cima, ok?
Então a gente tem nosso slide final, que ele está no verde, né, e o primeiro slide, que é a capa, que também está no verde. Dentro do carrossel a gente tem essa forma branca, para a gente conseguir ter um contraste, né, de cores e uma mudança de padrão visual, para ficar interessante, para a gente não só simplesmente todas as páginas serem iguais. Perfeito? Aqui eu já vou copiar e arrastar e explicar como que eu fiz a criação, ok? Para a gente conseguir ganhar tempo e o vídeo não ficar tão extenso. A gente está utilizando a fonte Poppins. Aqui embaixo também. E aqui a gente tem um efeito nela. Bacana? É o efeito de curva. Ele está em -41. Ok? Aqui em cima a gente não tem esse efeito. Justamente para a gente ter um contraste entre a fonte de baixo e a fonte de cima, para dar esse aspecto bem legal na nossa capa, ok? A gente tem uma arrasta para o lado, né, uma chamada para ação, para quando a pessoa vê o nosso carrossel, ela já saber que ela precisa arrastar para o lado para poder ter acesso ao conteúdo. Bacana? Essa seta eu fiz a pesquisa por seta mesmo aqui em elementos e localizei ela. Bacana? Aqui no meio eu utilizei uma moldura. Você pode vir em elementos e descer tudo, você já localiza a moldura. Aqui a gente está com a nossa moldura, como vocês podem ver. Coloquei refeição. E aqui eu filtrei para utilizar um elemento gratuito. Caso vocês queiram replicar, vocês já conseguem também, beleza? Vocês podem ver, tá a mesma coisa. E aqui eu coloquei uma borda branca, como vocês podem ver. Ela está em 4, a espessura da nossa borda. Lá ele. Vou colocar aqui em 4. Aí no caso, se eu fosse utilizar na imagem branca, eu utilizaria o verde. E como a gente está utilizando a imagem verde, eu estou utilizando o branco. Bacana. Como eu já estou com ela criada aqui, eu não vou fazer todo o processo novamente. Aqui eu organizei o texto. Inclusive essa linha está saindo um pouco, está me dando um pouco de agonia. Perfeito, agora melhorou. Aqui eu organizei o texto e justifiquei ele para a esquerda. Como vocês podem ver. A fonte League Spartan. E essa aqui é a Open Sans, ok? Duas fontes gratuitas. É só aqui que eu utilizei uma imagem Pro mesmo. E aí eu fiz a ligação tanto desse slide com o terceiro slide. Segundo e terceiro slide estão se ligando, né, justamente por essa imagem da banana que se refere ao assunto que a gente está falando. Então quando você estiver fazendo a criação, né, do seu carrossel, dependendo do nicho, você pode pegar elementos, imagens, né, que tem a ver com o assunto e colocar aqui e fazer essa ligação aí, ou até outro tipo de elemento também que se encaixe com o contexto. Bacana? Ó, essa linha que a gente pegou nas formas aqui também. Em formas a gente tem acesso à linha aqui, ó. E colocamos ela no verde que a gente utilizou no gradiente para manter esse padrão visual, beleza? Então aqui em cima a gente tem uma fonte de mais impacto, né, uma fonte para título, e aqui embaixo uma fonte mais suave que tranquiliza a leitura. Bacana, então é interessante estar pensando aí nas escolhas da fonte para trazer esse tanto o contraste e o conforto também na leitura, beleza? Aqui em cima a mesma coisa, né? Eu justifiquei aqui para a direita, justamente para a gente ter o foco que é a nossa imagem, né? Então quando a pessoa estiver passando, ela vai ver a fruta aqui, né? E tem o texto aqui, tanto alinhado à esquerda como o texto alinhado à direita. Bacana? E aí, como a gente não tem o nosso slide, nosso quarto slide em verde, né, eu não coloquei a linha aqui, porque não faria sentido. Ok? E aí na penúltima página, né, seria a finalização sobre o assunto. Vou colar ela aqui já para ficar mais fácil, e a ideia continua ainda a mesma. A gente está com a nossa moldura aqui e estamos com uma imagem gratuita também.
né? Eu pesquisei por refeição e fiz o mesmo procedimento que coloquei em gratuito para conseguir utilizar, beleza? Bem colorida a nossa imagem. Enfim, tem muitas imagens interessantes, eu não me recordo se eu desci bastante. Acho que eu utilizei esse termo aqui para localizar ela. Enfim, para não prolongar muito o vídeo... Aqui, ó. Localizamos a imagem. Ela estava se escondendo um pouquinho, mas a gente já conseguiu localizar. Mas todas as outras imagens também são bem bacanas, né? Então eu fiz o mesmo procedimento, né, para trazer esse padrão visual. Peguei uma moldura. Aqui vocês podem ver que eu utilizei a borda verde, porque a gente está com o fundo do slide em branco, né? Então fica bem interessante aí, traz esse contraste. Ok, aqui na última imagem, né, como eu falei para vocês, eu adicionei essa forma aqui para nós termos o nosso gradiente novamente, né, e coloquei uma chamada para ação para a pessoa salvar o conteúdo, né, uma chamada para ação fictícia, um conteúdo fictício, aliás, né, justamente só para ilustrar o nosso vídeo, beleza? Deixa eu só bloquear esse elemento aqui para mim não copiar ele novamente. Opção de bloqueio. Aqui, bloquear. Bloquear o nosso elemento para a gente não precisar copiar ele novamente. Eu gosto de copiar e colar justamente para a gente ganhar tempo, porque como vocês podem ver, a fonte ela continua sendo a mesma, né, e a fonte de baixo também continua sendo a mesma. Então tá aí, em 10 minutos a gente tem um carrossel como esse. Claro que levaria uns 5 minutos a mais, né, para a gente conseguir localizar as imagens e posicionar os elementos, mas sem problema. A ideia realmente é que quando você crie, né, por exemplo, você está criando aqui, você criou isso aqui, você vem e duplica, né, e aí você só, se a gente consegue alinhar todos de uma vez, tá vendo? Então a gente alinha para o outro lado e só altera o texto. Isso otimiza o nosso tempo de criação, ok? Então é bacana tá fazendo isso. Toda vez que você criar um padrão visual, você vai utilizar ele nos demais slides, você pode estar aí duplicando para você ganhar tempo, beleza? Então aí a gente já tem o nosso carrossel praticamente pronto. Daí agora a gente faz o download dele, né? Você vai fazer o download do seu arquivo. Essa atualização do Canva tá me deixando um pouco perdido, eu assumo. No momento que eu vim gravar o vídeo, né, eles surgiram com a atualização, eu confirmei, eu tô um pouquinho perdido, mas tá tudo bem. Provavelmente quando você ver esse vídeo, né, você vai estar acostumado já com esse novo visual do Canva, beleza? Então tá aí. Vamos supor que você finalizou o seu carrossel, está baixando ele, né? Aqui a gente teria um carrossel, né, um exemplo de 10 slides, se a gente fizesse os 5 últimos aqui, perdão. A gente teria já pronto o carrossel aí de 10 slides, bacana? Daí você fez o download do seu arquivo, você vai vir nesse site aqui que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Vai subir o seu arquivo que você fez um download. Nós estamos com o nosso arquivo aqui. Vamos deixar apenas uma fila e colocar 5 colunas. Bacana, a gente pega aqui do início do nosso carrossel e vamos até o final. O ideal, inclusive, é você pegar daqui, porque daí quando você for fazer o download e descompactar, né, o seu arquivo já fatiado, ele já vem na ordem. Essa imagem vai vir no 5, né, a última aqui, 4, 3, 2, 1, ok? Então você vem daqui, seleciona aqui, o site está bugando um pouco, só um momento. Aí. Selecionou todo o seu arquivo, você vem em cortar imagem.
Cortou a sua imagem, você baixa ela e pronto. Aqui a gente já tem o nosso arquivo zipado, né? E aí você vai no diretório do seu arquivo, extrai ele, você já tem os 5 slides disponíveis, né? Ou 7, 8, tanto faz o número dos slides que você fez, o seu carrossel já vai ter pronto, eles fatiados para postar. Bacana? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. Deixem nos comentários o que vocês mudariam nesse carrossel, né, que a gente criou aqui nesse vídeo, e também deixem sugestões de temas para trazer no canal, fechou? Tamo junto, galerinha, e até o próximo vídeo. Valeu!